Fala, galera. Acaba de acontecer uma fatalidade. O futebol acaba de ser assassinado no estádio do Dragão. Já vou pedindo desculpa ao barulho do ventilador, mas aqui em São Paulo o negócio está terrível, tá? Então, infelizmente eu não vou poder desligar o ventilador para evitar interferência no vídeo. Mas enfim, acho que dá para vocês me ouvirem. Porto 0, Benfica 0. E o Porto teve outros jogos feios na temporada que acabou ganhando. Teve até os contra o Salzburg, que poderia ter acabado 0-0, mas nem contra o Salzburg o jogo foi tão tenebroso. Então não tem nada a ver com se o Porto tivesse ganho ou não. O futebol a esta altura, quem ganhasse esse jogo, se tivesse tido algum ganhador, estaria morto, porque o futebol foi assassinado. Cara, falta de criatividade dos dois times. É verdade, as zagas estavam muito bem postadas, ninguém conseguiu furar o sistema defensivo um do outro, mas eu poderia ter, tido, algum momento ali, umas falta, só um pênalti perdido, mano, qualquer coisa. Menos, nossa, misericórdia, às vezes parece que o futebol é um tempo perdido, né, mano? Enfim, terrível assim. O resultado não, galera, eu acho que assim, estamos líder da Primeira Liga, estávamos 100% até agora, continuamos invicto na temporada, então assim, é uma situação muito boa pro Porto, não falei até pela temporada ruim passada, só que eu estou falando quanto à atuação dos dois times, viu, galera, mas aqui é claro que a gente vai focar no Porto, mas o Benfica também foi tenebroso, foi um jogo tenebroso, né? O Benfica queria um empate, né? Era nítido que o Benfica queria um empate. Só que eu acho que o Benfica e o Porto iam ficar no 0-0 de qualquer jeito. A falta de criatividade nesse jogo foi uma coisa impressionante. E aí eu pontuo, né? Por exemplo, nós tínhamos o William Gomes, que não conseguiu criar muito, né? Não conseguiu fazer aquele jogo que eu acho que ele é um jogador que joga bonito, né? Ele e o Rodrigo Mora, eu acho que são jogadores que jogam bonito, né? O William não conseguiu fazer o seu jogo. Nós tivemos o PP tentou em alguns momentos armar alguns contra-ataques, não resultou em absolutamente nada. O Borja Sanz completamente apagado, e o Rodrigo Mora que entra no finalzinho, e o único lance dele no jogo, ele quase fez o gol da vitória. Foi quase que o Porto sai com a vitória no fim de novo. Mas não foi o caso, né? Não foi o caso. Eu acho que a melhor chance do Benfica foi quase um gol contra, né? Que o zagueiro do Porto vai desviar, manda também no travessão, né? O Rodrigo mandou no travessão. O jogador do Porto manda no travessão do Benfica. Eu não lembro, acho que foi o Kivior, algo assim, enfim. Eu não lembro exatamente quem que foi, tá, galera? Enfim. O fato é que o jogo foi terrível. O jogo foi terrível, poucas chances. Não sei nem muito o que falar do jogo, né, galera? Porque não teve muita coisa, galera. Foram 90 minutos de jogo e um futebol muito pobre, né? Com os times concentrados no meio campo, pouca criatividade, né? Poucas jogadas que chegam a assustar, né? Claro que teve, como eu citei algumas aí, mas o jogo em si foi um jogo fechado no meio campo com os dois times não conseguindo criar as jogadas dentro da área. A arbitragem pouco teve o que fazer. Teve alguns momentos que pediram pênalti, por exemplo, teve um momento que a bola bate aqui nessa área aqui, o jogador do Benfica inventa que teve mão na bola, enfim. A arbitragem não influenciou em absolutamente nada. E o fato é que, na verdade, não influenciou porque não teve, né, galera? Não teve quase nenhum lance. É complicado, galera. Não teve quase nada nesse jogo. Enfim. Mas ainda somos líder. Infelizmente, o empate em casa, se fosse fora, seria mais aceitável. Mas não é inaceitável, né? Não é inaceitável. O Benfica também é uma equipe forte. É uma equipe forte. Que veja um treinador ultrapassado. Essa é que é a verdade. Não tenho nenhum ódio pro José Mourinho, para falar a verdade, pelo ter no Benfica, porque sinceramente eu ficaria com medo se ele fosse pro Porto, porque o que o José Mourinho não rende mais é uma coisa impressionante, né?
Mas o Benfica tem uma ótima equipe, galera. Tem uma ótima equipe. O Porto é uma equipe que está em uma crescente, né? Nesse começo de temporada. Então, assim, não temos muito o que reclamar. Mas a atuação... A galera, eu acho que eu só não dormi porque tá impossível esse tempo aqui em São Paulo. Porque senão era capaz de eu ter pegado no sono vendo esse jogo. Porque, socorro, galera. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão feio, galera. E não tem nada a ver, galera. O Porto fez outros jogos feios aí, que a gente ganhou no final e tudo mais. Mas esse ganhou de todos, galera. Esse ganhou de todos. Foi realmente terrível o clássico, né? Enfim. E é isso. Falou.